A Expo Agro é um evento tradicional que surgiu para divulgar e fomentar o setor do agro de Itapetininga, e já há alguns anos ela se descaracterizou, não representando mais a importância do setor do agro, econômica, social e culturalmente para a cidade. Nos últimos anos, o setor do agro de Itapetininga cresceu e se desenvolveu, assim como o setor do agro nacional e mundial. E a Expo Agro caminha num sentido contrário, focando apenas shows populares. E nós estamos para falar sobre isso aqui no estúdio com o empresário e economista Luiz Persson, o Luiz Leitão, que é engenheiro agrônomo extensionista da CAT de Itapetininga, e o Leandro Feitzenberg, que é o chefe do escritório do IBGE aqui de Itapetininga. E o Leandro e o Luiz Leitão falarão sobre essa importância do agro, né, para Itapetininga, inclusive a nossa micro-região. Eles têm muitos dados e informações. E o Luiz Persson vai falar também de como ele percebe, ele que é um empresário, é um economista, essa tendência e importância do agro para Itapetininga em função dessa descaracterização da Expo Agro. E esse processo de descaracterização e decadência da Expo Agro, para mim, ele simboliza com precisão o processo de perda de identidade de Itapetininga. Então, assim, Itapetininga tem uma vocação natural, né, vantagens comparativas e vantagens competitivas construídas que levam para setores como o agro, meio ambiente, turismo e cultura. Mas, infelizmente, pela nossa proximidade com grandes centros urbanos como Campinas, São Paulo e Sorocaba, existe uma tendência vamos dizer, a urbanização, né, a mentalidade urbanoide. Então, eu acho que por desconhecimento, né, por falta de capacidade analítica e também por oportunismo político, infelizmente você tem um diagnóstico errado de qual é a vocação, qual é o potencial da nossa região, principalmente do nosso município, e com isso você vem nesse processo de, vamos dizer, não sabe para onde vai. As políticas, elas são perdidas, elas não trabalham com fatos concretos, com estatísticas e dados que levam ao desenvolvimento socioeconômico ambiental. Perfeito. Falando em dados e informações, quero pedir para o Luiz Leitão um panorama dessa cadeia produtiva do agro, que envolve vários setores específicos, né? E que você fale um pouquinho desse panorama nesses últimos anos, né? Onde culturas sobrepuseram aí economicamente, outras perderam a importância. O que você pode falar para a gente em termos desses dados aí que o Luiz Persson comentou, Luiz Leitão? É muito oportuna essa colocação do Luiz, e eu tenho alguns dados, mas com certeza o Leandro, que está aqui, que é do IBGE, tem dados mais exatos. A minha função aqui é justamente discutir sobre essa questão toda de como é que caminha o agronegócio, a agricultura familiar, quais são as oportunidades que o município poderia estar se apropriando delas, né? Então, eu vou começar dizendo o seguinte: a nossa atuação como CAT, né, ela é em 14 municípios em torno de Itapetininga. A nossa região de atuação são os municípios em torno, são 14. E os dados que eu trago são dados da região, e não do município de Itapetininga especificamente, né? Então, eu poderia começar só para a gente... Só uma correção, uma explicação, na verdade. Você fala de região, mas a gente tem que considerar que Itapetininga é uma sede dessa região, em termos econômicos, não é? Então, tanto é que a CAT é organizada por regiões. Então, a região CAT regional de Itapetininga, a sede é aqui, né? Então, ela coordena as casas da agricultura que estão nos municípios. Assim, hoje, com vamos dizer assim, o desmonte que tem acontecido no serviço da extensão rural,
a maioria das casas de agricultura estão com as prefeituras, que são nossos parceiros, né, na execução de vários projetos, né? São diversos projetos que depois a gente pode detalhar melhor. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, colocando assim uma visão mais assim, concordando com a vocação, né, que o Persson coloca do município, nós temos aqui na região de Itapetininga em torno de 14 mil propriedades agrícolas, sendo que 80% delas são propriedades da agricultura familiar que produz alimentos para o consumo interno, né? O que você pode falar para a gente em termos aí do PIB agrícola, no ranking que Itapetininga sempre figurou e que figura hoje, seja do estado de São Paulo, seja em nível nacional? Qual a informação que você tem aí para a gente enxergar o posicionamento da cidade e dessa micro-região aí dentro do agro nacional? Tá. Primeiro, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. Só falar, né, antes de responder, um breve comentário, né, Luiz? A nossa região, ela, diferente de outras regiões, né, que tem uma cultura predominante, nós temos uma diversidade muito grande aqui, né, de produtos da agropecuária, né? Em todos esses aí que o Luiz falou, tem produto de pecuária, tem leite também, né, Luiz? Produção de ovos e galinha. Então tem produção animal, silvicultura, diversos, né, tipos de vegetais. Então é uma característica aqui da nossa região ter essa diversidade. Quanto ao PIB, né, ao PIB acho que vale falar um pouquinho, né, antes de entrar direto nos números, falar um pouquinho de como que o PIB é calculado, né? É uma soma dos valores agregados, né, dos serviços da agropecuária e da indústria, né? Faz essa soma, depois coloca os impostos, é calculado o PIB. O PIB, o valor, nós chamamos de valor adicionado, né, da agropecuária. O valor adicionado da agropecuária não é o valor de venda dos produtos da agropecuária. Como o nome diz, é o valor adicionado. É tudo que é o valor de venda menos todos os insumos, todas as necessidades que o produtor rural teve, né, que demandou recursos por parte dele. Então, hoje, aqui o nosso município no estado é o 10º município em valor valor agregado da agropecuária, né? O valor a última informação que o IBGE divulgou sobre o PIB dos municípios é referente ao ano 2021. E esse valor é 411 milhões de reais, né? Aproximadamente, do PIB dos municípios. É interessante fazer uma comparação principalmente do ponto de vista percentual dos valores da indústria, da agropecuária e dos serviços entre, por exemplo, o município de Itapetininga e o país, né? Vocês veem que percentualmente os valores são semelhantes. O percentual do PIB, do valor agregado da agropecuária em relação ao PIB, no Brasil, é muito parecido com o percentual do valor agregado da agropecuária para o município de Itapetininga, em relação ao PIB, né? Então, são coisas interessantes, que o nosso município, nesses termos de distribuição do PIB, ele se assemelha muito, né, como um retrato aí do país. Muito bem. Muito bom. Perfeito. Pode falar, Leandro. Eu gostaria, assim, só de colocar mais algumas informações, para que o nosso telespectador consiga entender o tamanho do problema. Então, por exemplo, falando em termos de volume de produção, né, Leandro? Depois a gente vai detalhar em termos de valor da produção, né, que são coisas diferentes em relação a PIB, né? Isso é importante a gente ter essa noção. Então, por exemplo, olerícolas, na região de Itapetininga, são produzidas 77.236 toneladas. Isso é o dado do Instituto de Economia Agrícola do ano de 2023. Certo? Essas 16 espécies diferentes, somando toda a produção, que é executada aí por praticamente 10 mil famílias da região, nós temos 77.236 toneladas. Quando você pega frutas, assim, esqueci de falar da área. A área ocupada são 2.157 hectares, ok? Passando para a fruta, a área ocupada é próximo de 2.000 hectares. O volume da produção, 51.155 toneladas, frutas. Tubérculos, 3.947 hectares, 110.318 toneladas. Cereais, então,
Os cereais eles são produzidos por médios e grandes produtores, né? Depois a gente explica o que é médio e grande produtor. Eles são identificados em função do tamanho da propriedade, em número de módulos fiscais, tá? Depois a gente fala isso aí. Então, nós temos 165.401 hectares na região, produzindo 760, quase 800 mil toneladas de grãos, sendo o carro-chefe a soja, com 82 mil hectares, com 344 mil toneladas, ok? A soja, ela avançou muito dos últimos 10 anos, o Leandro acho que deve ter esse dado, mas ela praticamente dobrou a área e avançou na área de pastagem, assim como o reflorestamento também avançou na área de pastagem. E, em termos de reflorestamento, nós temos 129.602 hectares de eucalipto e 17 mil hectares de pinos, normalmente para extração de resina. Ok? Depois a gente fala do valor da produção. Esqueci da cana. A cana tem 77.800 toneladas para forragem, né? Alimentação dos animais, e 2.319.000 toneladas, que é para a indústria, né? E mel, 344 toneladas. Então, esse é o panorama da produção. Nós temos, pouco falado, um grande número de pequenos produtores na região, né? Sim. Inclusive, muitas culturas que você falou, que são importantes na mesa do consumidor, né? São até importantes para diminuir a inflação de alimentos, né? Porque hoje a tendência nacional são as grandes propriedades com uma cultura só. E nós mantemos, né? Um quadro de pequenos produtores aí, diversificado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse tipo de importância econômica da região. Você quer que eu fale, Leandro, ou você quer comentar Pode alguma começar, coisa? por favor. Bom, a agricultura familiar ela é importante no Brasil todo, tanto é que 80% do número de propriedades, né, como o Leandro e o Persson disseram, Itapetininga é mais ou menos um retrato do que acontece no Brasil. 80% do número de propriedades são abaixo de 4 módulos fiscais, que é 88 hectares. Então, abaixo de 4 módulos é considerado agricultura familiar, agricultor familiar. É eles que põem comida na mesa. Tudo isso que eu falei aqui em termos de diversidade, né, certo, os grãos e o reflorestamento, e uma parte da produção animal também é produzida por eles, especialmente os frangos, né, que é tudo familiar, né. Depois nós temos dados aqui, o Leandro também tem, né, Leandro, os dados de Itapetininga, e eu tenho alguns da região. Bom, então a importância da agricultura familiar é isso, é o número de pessoas envolvidas, né, e toda a diversidade de produção para alimentar, assim, o brasileiro, né, as pessoas. O médio e o grande, eles se dedicam mais às commodities, que é produto de exportação, né, milho, soja, carne, né, basicamente isso, né. Perfeito. Os bovinos também, né, muitos projetos aí de confinamento são dos grandes, médios e grandes produtores. Então, e aí o grande, ele vamos dizer assim, o médio seria de 88 hectares até 200 hectares, acima de 200 a gente considera grande. Se você for pegar em termos de valor de produção, por exemplo, do estado de São Paulo, tem um dado aqui, Leandro, que eu peguei do Instituto de Economia Agrícola, que é 2023. Não sei se você tem essa informação, mas o valor da produção, né, quer dizer, aquilo que o produtor recebe, em termos de várias cadeias produtivas, né, dá próximo de 158 bilhões do estado de São Paulo, ok? Sendo que a nossa região aqui, quando se fala em frutas frescas, ela fica em terceiro lugar na posição de valor recebido, né, o produtor. Quando você fala em olerícolas, né, que são todas aquelas espécies que eu mencionei, Itapetininga, a região, está em quinto lugar no estado de São Paulo. Quando você fala em grãos e fibras, sexto lugar, em termos de valor. Tá? Então, 1 bilhão, 400 milhões, 1,3 bilhões, é dinheiro que circula aqui na região. Produtos de origem animal, carne bovina, suína, aves, ovos, leite, mel, casulo, até casulo tem, né? Em Guaraí tem. São 2,6 bilhões e a região
ela está na terceira posição. Quando você fala em PIB, a coisa muda de figura, né? Mas em termos de valor que o produtor recebe, é isso. Mas quando você fala produtos para a indústria, Itapetininga desaparece, quer dizer, ela não agrega nada de valor praticamente. Esse é o gancho da Expo. Ela não agrega nada, ou seja, agrega pouco, porque nós temos a cadeia produtiva do frango aqui é muito bem desenvolvida. E temos agregação aqui dentro. Sim. Então, só para fazer um parênteses, precisamos de uma indústria de transformação Isso. para poder agregar valor a essa economia. Essa conversa é boa, né, pessoal? Porque Isso. os esforços dos governos é sempre trazer indústria, mas Só que trazer a indústria errada. todo mundo quer trazer indústria. A indústria você tem que trazer aquela que é a vocação da localidade. Uma política pública moderna, ela tem que preencher 4 requisitos. Primeiro, vocação das localidades e das regiões. Ou seja, você tem que ver as características, né, geográficas, climáticas e culturais, mais que tipo de produto você tem disponível naquela região. Segundo, ela tem que, preferencialmente, ser produzida e consumida no local, e somente o excedente ser exportado. Por quê? Com isso você tem um ganho de escala, economia, de custos gigantescos. Terceiro, você tem que olhar para a geração de renda e empregos na localidade e no entorno, na região, porque senão isso não faz sentido. Por exemplo, você trazer a indústria de construção civil, aqui, o empreendimentos imobiliários da Itapetininga, tudo que nós estamos vendo aqui de Bolsa Família, vem tudo de fora. Não agrega nada para Itapetininga, entendeu? No fim, você tem um empreendimento, mas você tem um monte de mão de obra que veio para cá de fora, fica aqui, e não é uma mão de obra, vamos dizer, que agregue ao município. Mas isso é uma outra conversa. O quarto ponto é que você tem que necessariamente promover o desenvolvimento socioeconômico com ganhos ambientais. Porque hoje o que dita as regras do planeta é o conceito ESG, certo? Que é o E de environment, que é meio ambiente, o S de social, porque tudo, no fim, você está visando o bem-estar da sociedade, e o G, que antigamente a gente tratava como o economicamente viável, hoje foi substituído pela governança, que é justamente quando você tem um erro de diagnóstico, como nós temos aqui em Itapetininga, a governança não acontece no sentido positivo, que é como você governa, como você gerencia o teu capital social, o teu capital de produção, de recursos, para justamente você ir no sentido certo. E voltando um pouquinho para a Expo Agro. Então, assim, tudo que nós levantamos aqui, nós estamos falando basicamente da agropecuária, ou seja, é a produção até dentro da fazenda, a porteira da fazenda. Só que isso representa apenas 1/3 do valor final de um produto. Por exemplo, se esse mel aqui está dentro desse vidro, ele custa, vamos dizer, R$3, lá no final, quando esse pote estiver pronto aqui para consumir, que nem eu comprei agora aqui na Feira da Lua, entendeu? Ele vale R$10. Entendeu? Porque os outros R$7 é o que nós não temos aqui em Itapetininga, que é justamente a agregação de valor, a agroindústria que o Leitão estava falando. E é nesse sentido que a Expo Agro perdeu o seu significado, porque as pessoas olham para o agro como sendo só agropecuária. Aí você vai falar com o cidadão comum, ele fala assim, mas você vê as fazendas aí são enormes, tem pouca produção, é um proprietário só, tem poucos funcionários, tá certo? E a agricultura familiar, você vê, ela fica à margem da produção, não tem políticas públicas. Isso não é verdade, porque assim, nós temos a grande riqueza, que é a matéria-prima. Isso. Com relação à agregação de valor, mesmo aquilo que é produzido aqui, que é utilizado em agroindústria, por exemplo, a madeira, a celulose, onde que é feita essa transformação? Não é aqui, é fora da região. O imposto fica lá. A laranja, idem. Né? A cana, sim, a cana é aqui mesmo. Então, e você tem... E quando o Instituto de Economia Agrícola ele fala em produtos para a indústria, ele pega os mais importantes, ele fala que é cana, laranja, café, nós não temos, né? Mandioca, produto daqui da região. Borracha ainda não, goiaba e tomate. Essas três, mandioca, goiaba e tomate, elas entram nesse cartel de produtos para a indústria no estado de São Paulo e não entra aqui na região. Mas
nós temos muitos outros que poderiam ser. Então, Perfeito. abatedor, não tem nenhum aqui, né? Para bovino. Mel, bastante precária essa questão do processamento. Então, veja bem, aquilo que é produzido aqui é ainda agregado fora. Sim. Então, quer dizer, a região está perdendo as oportunidades de estar agregando. É lógico, você não vai pedir, dificilmente você vai trazer uma indústria, por exemplo, de suco de laranja para cá. As empresas têm as suas estratégias, né? Formadas, né? Mas o pequeno negócio, as pequenas agroindústrias, talvez seja o pulo do gato, minha opinião. Correto, Persson? Sim. Por exemplo, no caso que você falou da laranja, né, que é processada fora daqui da região. Mas, por exemplo, a merenda escolar. É um absurdo na merenda você servir para os alunos suco lá, suco em pó. Tá certo? Por que nós não temos suco fresco laranja? 23,5% da produção de laranja do Brasil sai aqui da região sudeste paulista. Como é que nós não temos um quiosque de suco de laranja fresco em toda esquina, nas marginais, nas academias? Entendeu? É um absurdo. O doce de laranja é uma iguaria. Uma vez eu fui num restaurante lá, que eu conheço o dono, no final ele veio todo orgulhoso, falou, Persson, você que gosta de uma sobremesa, eu trouxe aqui um doce de laranja de Minas, porque Minas tem fama de doce. Tem cabimento, assim, bacana, é excelente o doce de Minas, mas tem cabimento em Itapetininga processar um doce de laranja e trazer de Minas Gerais, se nós somos um dos grandes produtores? Soja, uma outra oportunidade, nós estamos crescendo em soja. Soja é produto para alimentação animal e alimentação humana, certo? Do processamento da soja, do esmagamento da soja, você faz óleo de cozinha e você faz biodiesel. E você tem o farelo da soja que é usado na alimentação animal. Nós temos uma cadeia que aproveita isso aqui bastante, que é a cadeia da avicultura. Mas, por exemplo, em torno de 25% da produção avícola do estado de São Paulo sai da região sudeste paulista. 1/4 da produção de suínos também sai daqui. Então, assim, é esse tipo, como o Leitão falou, às vezes você não precisa mirar só em grandes indústrias, mas se você somar pequenas indústrias processadoras, entendeu? Isso aqui, ó, o mel é um exemplo. Assim, nós não temos uma casa de mel em Itapetininga. Poderia ser montada uma casa de mel dentro da escola agrícola que nós temos aqui em Itapetininga. Ou seja, é um ativo que está subutilizado e que poderia potencializar uma cadeia produtiva com agregação de valor. Esse mel é processado geralmente na cooperativa de Sorocaba. Sorocaba não tem produção de mel, mas, no entanto, eles processam lá. Então, é esse tipo de olhar, é esse tipo de análise que os nossos tomadores de decisão, tá certo? Eles fazem o diagnóstico equivocado. A gente vai, né, Persson, desculpe, eu interrompi você, mas a gente vai poder adentrar nesse assunto, apontar os caminhos, né? Isso. Sim, exatamente. De forma prática. Ótimo. Exatamente. Então, veja bem, por que o Instituto de Economia Agrícola não coloca soja como produto da indústria, sendo que tem tanta soja aqui, né? No Paraná tem indústria de transformação, produção de óleo de soja e derivados, né? E o mercado São Paulo não tem agregação de valor em soja, no entanto, São Paulo produz e consome uma enormidade de... E a nossa região é a maior produtora de grãos do estado de São Paulo, está aqui. Quando ele fala a nossa região, ele está se referindo ao sudoeste inteiro, né? Que vai até Itapeva, Varé e tal. Eu me atenho mais à região de Itapetininga, onde eu conheço mais, né? Os 14 municípios. Mas mesmo aqui, você tem oportunidades gigantescas que estão sendo perdidas. Mas quando você fala na escala, por exemplo, para uma indústria de processamento de soja, né, você precisa de escala. Então, assim, mesmo que você saia do EDR dos 14 municípios e vá para a região sudeste paulista, os 46, quer dizer, eles ainda estão num raio e tem uma característica e tem uma logística, entendeu? Que poderia privilegiar isso. Ou seja, você pode trazer todos esses municípios do entorno para justamente ter uma otimização de escala para você viabilizar projetos. Então, são esses tipos de estudo que nós temos que trabalhar. Por exemplo, hoje, assim, nos grandes fóruns mundiais de economia e desenvolvimento, são eleitos 4 diretrizes que são os desafios do século XXI. É insegurança alimentar, ou seja, a produção de alimento, insegurança energética, porque para tudo que você faz da atividade humana você precisa de energia, mudanças climáticas, porque nós estamos num processo de esgotamento dos recursos naturais e a gente está vendo o que está acontecendo, e desigualdade. Esses são os 4 grandes desafios. Entendeu? Tudo isso,
o agro tem condições de atacar simultaneamente e nós temos aqui na nossa região capacidade para atacar esses setores. Perfeito. Então, por exemplo, de novo, a soja. Tá certo? Se nós tivéssemos, assim, uma das coisas mais importantes para você atrair investimentos para o município é a segurança energética, é você, a indústria ou o empreendimento saber que ele vai ter energia disponível. E qual é a melhor energia que nós temos hoje? É a bioenergia, a energia renovável. Itapetininga tem um potencial gigantesco para energia solar, fotovoltaica, e também para biocombustíveis e bioeletricidade, que é a energia da biomassa. Então, assim, é esse tipo de direcionamento é que os tomadores de decisão, né, os políticos e os empresários, eles têm que procurar. Porque hoje, o agronegócio é o maior negócio do mundo. Por que ele é o maior negócio do mundo? Porque ele é o único setor que trabalha com matérias-primas renováveis. Se nós estamos num processo de esgotamento de recursos naturais, o agro é o único setor, tá certo, que tem condições de recuperar o que foi degradado e ainda produzir coisas renováveis, para você poder ter continuidade. Por isso a importância do agro e por isso a vocação de Itapetininga está sendo negligenciada. O tomate, se você pegar lá da gôndola do supermercado e vir puxando os elos, né, o tomate ele está lá no supermercado. Como que ele chegou lá? Você teve um transporte. Como que ele foi embalado? Você tem uma indústria que forneceu a embalagem, né? Você vai construindo os elos. Aí você vem vindo. Como que ele foi produzido? Aí você entra na cadeia, dentro da propriedade, né? Mas para ele produzir, o produtor produzir, o que ele precisou? Ele precisou de óleo diesel, ele precisou de trator, ele precisou de mão de obra, semente, adubo, fertilizante, precisou de bioinsumo. Aí você sai da porteira, você vai a montante. Então seria de montante a jusante, né? É como se fosse um rio. Montante é onde nasce o rio, jusante é onde ele deságua. A cadeia produtiva é a mesma coisa. Começa lá na cadeia de suprimento, e você vai tendo vários elos passando pela propriedade, depois vários elos até chegar no mercado. Cada elo desse são, dependendo do produto, dezenas de oportunidades de negócio. Exatamente. E essa avaliação poderia ser feita no município. Nós temos aqui a faculdade de tecnologia de Itapetininga, do FATEC, prepara a molecada toda aí e os caras não estão trabalhando na área. Campus da UFSCar, aqui do lado. Todos os cursos da UFSCar são voltados para agricultura familiar, gestão da produção agroindustrial. Então, veja bem, olha, o que uma prefeitura qualquer desses 14 municípios, eu vou sugerir assim, né, vou colocar dessa forma. Olha, vamos fazer um estudo, vamos pegar lá meia dúzia desses meninos aí do agronegócio e vamos botar para estudar cada cadeia produtiva. Quer dizer, só em olerícola você tem 16, né? Na fruta você tem mais 10. No grãos e fibras você tem lá uma outra meia dúzia, né? Na cadeia dos animais, produção de animal, outra. Então você tem centenas de elos e negócios que estão sendo perdidos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simplesinho aqui. Quem é da área de floresta vai entender. Aqui nós temos uma área grande de pinos, né? Bastante grande. Até eu comentei aqui. Nós temos aqui 17 mil hectares de pinos. Inclusive no município tem 4 mil hectares de pinos. São 339 propriedades que têm pinos. E eles fazem extração de resina. Quais são os problemas que essa extração tem? Uma série de problemas. E tem muita coisa que não está sendo atendida e você está perdendo recurso. Aí quando você tem a árvore e fica velha, você vai aproveitar a madeira. Mas você tem tanta madeira de pinos e eucalipto, por que você não tem uma indústria de móveis aqui? Né? Por que você não tem? Todos os móveis no mercado aqui, uma vez eu fiz um levantamento, vêm de Santa Catarina, do Paraná. Os móveis que são vendidos aqui. E você tem marceneiros na cidade aí excelentes. Aí um dia eu conversei com o marceneiro, vou colocar uma historinha aqui. O marceneiro me falou o seguinte, falei, escuta, por que você não faz móveis de pinos, né? Ele falou, porque está faltando duas coisas. Primeiro, madeira tratada a um custo compatível para a gente. Segundo, madeira seca. Porque eu pego uma madeira de pinos cheia de resina, a primeira coisa que vai acontecer vai estragar a minha lixadeira. Então eu prefiro comprar, né, o MDF que está aqui. Não, ele não compra aqui, ele compra em São Paulo. Tem MDF aqui da... Dexco, né? Que é Dexco, né? É.
Vai comprar em São Paulo, porque aqui não tem como ele comprar. Então, entendeu? Então, olha quanta oportunidade que está sendo perdida, você não está otimizando as cadeias produtivas. Porque você não tem pessoas no poder público ali tomando decisões que estão exatamente fazendo isso que o Luiz está falando. Entendeu? Seja, você analisar onde é que estão os pontos fracos, o que está faltando para a coisa acontecer. Para você otimizar a cadeia como todo. Você pega lá a azuleirícola. Pô, o que o pessoal precisa? Não, é embalagem, mas de onde vem? Lá, não sei de onde, lá de Jundiaí. Por exemplo, as embalagens poderiam ser fabricadas de Tapetininga e serem embalagens biodegradáveis. Plástico de mandioca, por exemplo, que ele falou, citou a mandioca aí como um produto né, que existe aqui na nossa região. Não existe receita, mas eu acho que existe um levantamento a ser feito que é importantíssimo. Quer dizer, falta informação. Então, se você tem uma prefeitura que tem, olha, eu tenho todas as informações aqui para qualquer investidor. O que ele quiser fazer, eu tenho aqui uma indicação de como ele investir. Ó, nessa cadeia produtiva está faltando embalagem, está faltando isso, faltando aquilo, está faltando uma série de coisas. Eu queria que você aproveitasse e falasse a importância de um espaço, né, que antigamente a Expoagro tinha esse perfil, né? Basta vermos aí os eventos de abertura, né, que a gente tinha a presença de secretário de Agricultura, presidente da FAESP, né, das federações agrícolas, né, e que era inclusive uma abertura gratuita, acessível a todas as pessoas, né, e então esse movimento de ter um espaço do evento, que foi a origem, né, até fazendo um reconhecimento, né, ao Sindicato Rural de Tapetininga e na figura do seu Amaury Xavier, né, que durante muitos e muitos anos esteve à frente dessa exposição agropecuária, né, trazendo essa característica de tornar um espaço onde existe a parte técnica, a parte de negócios, né, e que é o que nós precisamos mais ainda hoje, né, que o agro está se despontando mundialmente. Então, eu queria que você falasse desse contexto, Luiz Persson, e do evento hoje que perdeu sua identidade. Então, eu vou começar pela dica que o Leitão deu aqui, com brilhantismo, eu diria que ele explicou aí as cadeias produtivas e onde é que estão as oportunidades. Então, ele falou que as prefeituras deveriam ter esses dados, esses estudos, para justamente chegar para as empresas, né, para os investidores, e falar assim, ó, venha para o meu município, porque ó, eu tenho escolas, eu tenho essas oportunidades aqui de negócio, eu tenho a matéria-prima, eu tenho as 2 das 10 melhores estradas do Brasil, eu estou próximo ao centro consumidor, eu tenho uma estrada de ferro, etc, etc, etc. Então, onde é que a Expoagro entra nessa história? Bom, primeiro, assim, acho que vale a pena colocar o seguinte, não tem nada de errado com os shows, apenas tem que ser eventos completamente distintos, porque o público dos shows é um público que não tem nada a ver com o público da exposição agropecuária. Perfeito. Então, assim, você pode fazer 4, 5 dias, uma semana de shows, por exemplo, a minha sugestão pode continuar sendo lá no recinto, mas que faça isso na semana do aniversário da cidade. Pode ser a festa de Tapetininga, você traz aí os shows. Ou, agora que está sendo construído um estádio de futebol, talvez seja um excelente uso você fazer o show lá, num modelo de arena, que nem a gente tem o Allianz Parque, a Arena do Corinthians, etc. e tal. Porque, assim, o estádio de futebol não é uma coisa que Tapetininga precise. O investimento que está sendo feito no estádio, ele deveria estar sendo feito no recinto de exposições e muitos outros ativos que nós temos. Mas, por exemplo, a Expoagro, o público dela, primeiro, a prefeitura não deveria olhar isso como uma fonte de renda, mas principalmente como um evento institucional de negócios. E aí você extrapola só dos leilões de animais, dos campeonatos de raça, de genética dos animais, você vai para uma outra dimensão que é o quê? Você trazer todo tipo de indústria ligada ao agronegócio e os fornecedores de insumos para o agronegócio, entendeu? Essas empresas estarem com seus estandes lá a preços acessíveis, certo? Para o quê? Olha, primeiro mostrar o que nós produzimos aqui na região de Tapetininga. E segundo, falar, olha quantas oportunidades temos aqui. Por exemplo, então agora eu vou usar o negócio do mel.
O Itapetininga é uma grande produtora de mel, porque nós temos a safra de eucalipto, que é em abundância, como foi falado aqui. Nós temos a laranja, que é o mel mais gostoso que eu acho que tem, né? O mel de laranjeira. E nós temos o silvestre. Então, praticamente, nós temos safra de mel o ano inteiro. Certo? Aí, então, primeiro, para o apicultor produzir lá o mel, extrair o mel, ele deve comprar caixa. Essa caixa pode ser feita de eucalipto ou de pinos, que é uma matéria que tem aqui, mas não é. Sabe de onde vem essas caixas? Vem do Paraná. Todo o material que você precisa para o apicultor. Tem lá fumegador, macacão, etc, etc, etc. Muito bem, ele extraiu. Aí ele vai lá e vai numa cooperativa para envasar o mel de acordo com a legislação, numa embalagem para ser comercializado. Então aqui, você tem o mel, e esse mel, ele pode ser fornecido, por exemplo, para outras indústrias, para doces, para, né, uma série de produtos que você pode utilizar o mel como insumo industrial, como o Leitão levantou, que nós não temos essa quase que nós nem aparecemos nas estatísticas. Agora, você vê, além do mel, você tem uma embalagem de vidro, que também pode ser de plástico, poderia ser de plástico biodegradável. Você tem o fornecedor da tampa, que é uma indústria metalúrgica que não tem nada a ver com o agro. Mas, por exemplo, se você tem um estande de apicultor e você mostra que nós somos um grande produtor de mel na região, você pode, de repente, atrair um distribuidor ou até mesmo um fabricante de embalagens para mel e para outros produtos. Você tem o lacre aqui de plástico, tá certo? É um outro fornecedor. Esse lacre também poderia ser feito de bioplástico, à base de amido de mandioca, por exemplo, ou amido de milho. Você tem aqui o selo, é uma outra empresa que produz, também poderia ser feito com plástico ou papel, que são coisas biodegradáveis. A cola poderia ser também uma cola, uma biocola, tá certo? Você tem uma empresa de marketing que desenvolveu aqui o logotipo, que vai desenvolver a propaganda. Então, é exatamente essa questão da cadeia produtiva que as pessoas não conseguem enxergar. E primeira coisa que vem quando você fala em agro é o preconceito. O agronegócio destruidor. E segundo é aquela coisa do agronegócio do coitadinho. Nossa, mas quanta terra, isso aí não produz valor. Não produz valor porque a gente não está olhando certo, não está lendo certos dados. Está aí, o Leandro comentou, quer dizer, a produção agropecuária é em torno de 411 milhões, é isso, né? Isso é dado 2021, é. Então, e o nosso PIB é em torno de 26%, o PIB do agronegócio brasileiro é em torno de 26,5% do PIB brasileiro. Então, por quê? Porque no PIB do agronegócio entra justamente todas as indústrias que trabalham com a matéria-prima produzida pela agropecuária. Perfeito. Mas não está incluído aí a fábrica de vidro, a metalúrgica que fez a tampa de metal, entendeu? Agora, isso, se você tem um comércio, se você tem uma produção aqui na nossa região, isso também vai agregar valor para o desenvolvimento da região. Então, é esse tipo de exposição é que deveria ser a Expo Agro, deveria voltar a ser isso. Ter os animais, mas ser uma instituição, principalmente uma feira institucional de negócios. Que, aliás, a maior potencial de turismo de Itapetininga é justamente o turismo de negócio, dentre tantos outros que nós temos aqui condição de desenvolver. Só esclarecendo uma coisa, Rimana, digamos, essa parte do agronegócio que não aparece no valor agregado da agropecuária, ele também é computado, né, nos dados do IBGE, só que daí ele vai para as contas de indústria e de serviços. Né? Perfeito. Ele está só computado em outros... Então, e fazendo uma complementação a isso que ele está falando, por exemplo, se você pegar o caso de Itapetininga, tá certo? Você pegar a produção agropecuária, as indústrias que tem aqui, se você computar isso como agronegócio, porque, por exemplo, nós temos aqui JBS, nós temos aqui a 3M, que fornece insumos para o agro, se bem que ela não é uma agroindústria, mas nós temos a Nishimbo, nós temos a Filepo, nós temos a Castrolanda, você tem inúmeras granjas, você tem aquele frigorífico que chamava-se Rabicó, parece que mudou de nome, não sei nem se ele ainda está aberto. Mas você tem a Duratex, todas essas empresas são agroindústrias. Perfeito. Entendeu? Então, se você somar o que essas empresas representam no PIB industrial, mais o comércio de Itapetininga, supermercado, lojas de roupa, por exemplo, a minha vestimenta aqui basicamente é tudo agro. Sim. Couro, algodão, basicamente é isso, eu não tenho quase nada sintético. Quero deixar claro que nós convidamos, né, a empresa promotora desse evento para participar do programa e
está aberto aqui o espaço para que eles venham também e participem, né, para expliquem um pouco melhor aí com essa escolha pelos shows, né, e deixando de lado o setor do agro, que é importante para a nossa economia, para a sociedade e para a cultura que é tradicional.